Esse jantar secreto do Moraes é um escândalo. Isso é caso de prisão? Pensa no seguinte: 3 pessoas poderosas, ligadas às mesmas investigações, se reúnem a portas fechadas, sem registro por 3 horas, na casa de uma delas. Gente, não tem como não levantar hipóteses e suspeitas relacionadas a um risco de interferência nas investigações, especialmente quando 2 dessas pessoas são juiz do caso, que vão julgar o caso. É um caso de risco à instrução criminal, à investigação criminal. Renderia quebra de sigilo, renderia busca e apreensão, e em muito caso, a depender das provas, renderia até a prisão preventiva num caso extremo. O diretor-geral da PF de Lula e a ordem de prisão. É isso mesmo. Andrei Rodrigues coordenou a segurança da campanha de Lula em 2022. Antes, já havia prestado o mesmo serviço para Dilma Rousseff. Assim, aproximou-se perigosamente do petismo. Vale lembrar que quando Bolsonaro tentou indicar Alexandre Ramagem à PF, o STF barrou a nomeação alegando um suposto conflito de interesses. Com Andrei Rodrigues, homem de absoluta confiança de Lula, isso não aconteceu, demonstrando, como sempre, um tratamento absolutamente desigual. Em entrevistas em 2023 e 2024, Andrei passou a comentar investigações em andamento envolvendo opositores. A imprensa registrou que o comportamento fugia do padrão de antigos diretores da corporação. Sobre o 8 de janeiro, declarou que pretendia registrar no Guinness Book as prisões realizadas pela Polícia Federal como a maior prisão em massa da história. Em suma, assumiu um comportamento de militante. Já num evento do Banco Master, Andrei participou de uma degustação de uísque com Moraes, Gonê, Toffoli e Daniel Vorcaro. Na sequência, a investigação revelou que Vorcaro tentou acionar justamente Andrei e Gonê, ao saber que a PF avançava sobre o banco para impedir que alguém de baixo fizesse uma sacanagem. Ou seja, o investigado achava que poderia recorrer ao chefe da PF para conter o caso. Presentemente, é óbvio que Mendonça vê com desconfiança a atuação de Andrei Rodrigues, e essa pressão aumentou com informações envolvendo Lulinha. Primeiro veio a troca do delegado responsável pelo caso. Depois, a tentativa da PF de evitar que um novo inquérito fosse distribuído automaticamente ao ministro André Mendonça. Pelo exposto, o ministro determinou apuração para verificar se houve obstrução, atraso em provas, dificuldade de acesso e interferência no caso. A interlocutores, o diretor-geral da PF diz que só falta chegar à ordem de prisão. De fato, sobre isso, parece claro que ele já fez por merecer. Chefes da PF nos estados assinam nota conjunta em defesa de diretor-geral em meio a atritos com Mendonça. É isso mesmo. Os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal divulgaram nesta quarta-feira uma nota pública conjunta em defesa do diretor-geral Andrei Rodrigues, em meio ao desgaste entre Andrei e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator de investigações de grande repercussão que são conduzidas pela PF, inclusive as que miram Lulinha. No texto, os superintendentes afirmam que a PF, ao longo de seus 82 anos de história, consolidou-se como uma instituição de Estado comprometida com a Constituição. Os 27 superintendentes regionais reafirmam confiança no diretor da PF. Vale frisar que esses superintendentes foram indicados pelo próprio diretor Andrei Rodrigues. A imprensa toda repercutiu que nesta última terça-feira o Moraes recebeu na sua casa o Lula e o Alcolumbre. O Alcolumbre disse que o assunto foi segredo. Segundo os demais envolvidos, estavam lá também o Zanin, por exemplo, disseram que eles foram cuidar de mágoas do passado. A minha pergunta é o que o Moraes estava fazendo nessa história, nesse lugar, nesse encontro. Porque veja só onde que isso para. Primeiro que o artigo 95 da nossa Constituição impede
que ministros, inclusive Zanin, eles exerçam atividade política. Isso pode gerar crime de responsabilidade e resultar em impeachment desses ministros. Qual é a atividade ali que estava sendo feita, se não política? Além disso, se é o encontro institucional, por que foi na casa do Moraes? E por que foi o Moraes se ele não é chefe do Poder Judiciário? O chefe é o Fachin e o Fachin não estava nesse encontro. O que o Moraes estava fazendo lá? Dirão aqueles que defendem o Moraes que esse era um encontro apenas de amigos e não um encontro institucional. Tá bom. Então vamos dar de bandeja que não era um encontro institucional e por isso era na casa do Moraes e por isso era não com o chefe do Judiciário, que é o Zanin, o chefe do STF, o presidente do STF. Vamos dar de bandeja que o encontro era de amigos. Se o encontro era de amigos, eu tenho que pressupor que o Moraes, então, é amigo do Lula. E se o Moraes é amigo do Lula, eu preciso concluir que o Moraes não pode julgar, óbvio, os adversários do Lula, porque ele é amigo do Lula, não pode julgar aqueles que o Lula é adversário. Portanto, os bolsonaros não poderiam jamais ter sido julgados pelo Moraes se ele se considera amigo do Lula a ponto de recebê-lo na sua casa. Todos vocês em algum momento já viram ou já participaram de alguma audiência em que o juiz vira para testemunha, só testemunha, não é investigado, não é um réu, enfim, vira para testemunha e pergunta: você tem algum interesse nessa causa? Você tem alguma amizade íntima com a parte? E uma das perguntas que os juízes sempre fazem quando fazem esse tipo de requerimento ou de inquirição é: você já frequentou a casa da parte do fulano do qual você é testemunha? Se a pessoa responde sim, já frequentei, essa testemunha é automaticamente dispensada porque ela não pode, claro, ser imparcial e deve ser imparcial. Se uma testemunha não é imparcial por frequentar a casa da parte, imagina um juiz. Imagina um juiz que quem frequenta a sua casa é alguém envolvido nos processos que ele julga. Como é que então o Lula pode ser o beneficiário dos processos que o Moraes julga contra a família Bolsonaro e ao mesmo tempo amigo íntimo do Moraes, do juiz, do julgador? Isso é uma vergonha completa. O Moraes, só por isso, deveria estar fora do STF, deveria estar licenciado. Mas sabe qual é a consequência disso? Nenhuma! Sabe o que vai acontecer com isso? Nada! Uma vergonha completa e nada vai acontecer. E o grande sinal de que nada vai acontecer é como a imprensa conta esse fato. Vá você aí para os jornais, procure essa informação nos jornais e veja se tem alguém em tom de denúncia falando disso. Não, a manchete é só, olha, a manchete do G1, para ficarmos só numa: Lula e Alcolumbre se encontram na casa do Moraes após rompimento. Senador fala em segredo. E pronto, acabou a manchete. É como se fosse algo normal, natural. Naturalizaram a vergonha, ou a vergonha entrou nas redações e se tornou por lá natural, porque eles torcem para que nada aconteça, porque nada acontecer lhes favorece. Talvez seja essa verdadeira razão da mídia não denunciar esses fatos. Mas aqui no canal a gente denuncia. Deixa o seu comentário, a gente vai acompanhar isso, se vai ter algum desdobramento. Tem parlamentar que deveria estar denunciando isso. Precisa gerar alguma consequência um encontro como esse. O Congresso precisa fazer alguma coisa. Enfim, ainda que não dê em nada, mas pelo menos algum movimento para a gente não achar que isso é normal. Deixa o seu comentário, se inscreva no canal e a gente vai acompanhar de perto. Me fala se isso aqui é normal ou republicano. Com a vitória da direita, Flávio Bolsonaro na presidência e maioria no Senado, 3 figuras do sistema cairiam imediatamente, ou por impeachment ou simplesmente por serem retirados do pleito através das eleições. Essas 3 figuras, as que mais correm o risco de deixarem o cenário político e perderem o seu poder, são Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes. E aí, curiosamente, nessa semana, terça-feira, Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes decidem se reunir, visto que Lula e Alexandre de Moraes já tinham se encontrado para tomar um cafezinho depois da reunião ministerial. O que foi falado nesse cafezinho, nunca saberemos. Mas houve uma reunião onde Alcolumbre, Alexandre de Moraes e Lula estiveram juntos. E o que eles debateram durante 3 horas? Curioso.
Alexandre de Moraes é o que está tentando derrubar Flávio Bolsonaro das eleições, Alcolumbre é o cara que protege Alexandre de Moraes e Lula é o cara que protege todo esse sistema. Alcolumbre está envolvido no caso Master, Lula envolvido no caso Master e Alexandre de Moraes envolvidíssimo no caso Master. A situação é tão escandalosa que até o William Vac não conseguiu deixar barato. Foi na casa de Alexandre de Moraes o jantar de reencontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ocorreu na noite de terça-feira, durou 3 horas. Em público, celebrou-se a ocasião como jogo zerado e foram tratadas, também é o que se diz em público, pautas de relevância na agenda do Senado. Várias, sem dúvida, têm enorme peso, sobretudo na questão fiscal. Mas a principal dessas pautas é política e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Curiosamente, né? Alexandre de Moraes é o cara que tenta blindar tudo isso e o Alcolumbre é quem blinda o Moraes. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas a hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. O problema para os convivas desse jantar está nos fatos que eles controlam só em parte ou muito pouco. O mais abrangente desses fatos é o formidável choque entre legislativo e judiciário, que atores políticos individuais não conseguem mais dirigir, e é um choque que está piorando. Conflito que as eleições tendem, por sua vez, a agravar, devido à esperada eleição de uma maioria de centro-direita. Mais urgente é a questão das investigações da Polícia Federal. É outro ponto no qual Alcolumbre, Moraes e Lula lutam, mas não conseguiram até aqui ter controle total. Ultimamente, os três andaram mesmo estranhados entre si. Mas a necessidade, às vezes também, é a mãe da reconciliação. Que harmonia entre os poderes, não é não? Que sintonia que a gente percebe entre essas pessoas que juntos trabalham para destruir o nosso país. Dito isso... Inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no... Cadê o trem, gente? Tá aqui. Isso é um troço inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é um potencial relator de matérias sobre eles, é um potencial julgador de matérias sobre eles. E, no entanto, é anfitrião. Depois eu falo, e é isso mesmo que eu acho, que existe uma bancada do governo Lula no Supremo Tribunal Federal e que essa turma é composta de senadores togados, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes muitas vezes, é a bancada do... E olha que isso, quem está falando não sou eu. Quem está falando isso é o próprio Andreasa, que não tem o menor apreço. Agora, eu tenho dúvidas reais que se o Flávio ganha, se o Flávio Dino vai continuar nessa saga das emendas parlamentares. Porque aí não, ele, no caso, empoderaria mais, estaria no interesse do Supremo empoderar mais o Palácio do Planalto no eventual governo Flávio Bolsonaro? Eu tenho dúvidas. Interessa empoderar se for um Lula 4. Que curioso, né? Interessa para o sistema se o Lula ganhar e não o Flávio a minha Bolsonaro. Percepção, apuração, análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair
é muito grande, tanto pela política no Senado, quanto por um desbalanceamento do jogo de forças hoje no Supremo, porque o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5. Né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo... Resumindo, o sistema vai fazer de tudo para impedir o Flávio de ganhar. O povo vai ter que se unir mais uma vez contra o sistema como a gente fez em 2018. Eles sabem que a vitória do Flávio, a maioria no Senado, é o fim de um sistema que destrói o nosso país há décadas. E é por isso que eles não vão medir esforços. E aí eu pergunto, o que foi conversado nessa reunião entre Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Justamente as 3 figuras que iriam ser destruídas, derrotadas, caso a direita chegue ao poder. Esse jantar secreto do Moraes é um escândalo. Isso é caso de prisão? Não, porque num caso normal de cidadãos comuns seria caso de prisão? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, porque 2 ministros do Supremo Tribunal Federal marcaram, organizaram e participaram de um jantar de 3 horas com o presidente da República, com o presidente do Senado. E o jantar foi na casa, ou melhor dizendo, na mansão de um deles. Só que o que eu vou te mostrar agora é que esse jantar ele não foi só um jantar. Ele deve, ou pelo menos deveria, ter implicações maiores. Leia aqui comigo o que saiu na coluna da Bela Megali no Globo. O encontro de terça-feira foi organizado pelos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que estavam presentes na reunião. A conversa ocorreu na Casa de Moraes, em Brasília. Não teve agenda oficial, não teve nota, não teve foto, não teve ata, não teve nada. A gente só ficou sabendo porque um jornalista contou. E não é mediação neutra. O Zanin foi advogado pessoal do Lula, ganhou a cadeira do Supremo das mãos dele. O Moraes é o canal de Lula com o Senado e é um dos maiores aliados do presidente. Cada um levou seu lado para a mesa. Agora, o que 4 homens desses conversaram por 3 horas na casa de um ministro do Supremo, hein? Quem responde isso é o William Vac na CNN. Olha aí. Mas a principal dessas pautas é política e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas a hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. Vocês entenderam? O denominador comum naquela mesa são 3 investigações da Polícia Federal e o interesse virtual de que Lula permaneça na presidência. Para e pensa comigo, Alcolumbre está enrolado no Master, Moraes também. Lula tem Lulinha enrolado no escândalo do INSS que acabou de bater na porta do seu chefe de gabinete, levantando a hipótese, como ele disse, hipótese a ser investigada de que a investigação possa avançar sobre ele mesmo, Lula. Os 3 precisam da mesma coisa, que é a inação da Polícia Federal, ou que não entregue o que apurou, ou não avance as investigações, e se avançar, anular. E há outros interesses ainda em relações cruzadas, além do interesse de que as investigações não avancem no Supremo. O Zanin advogou para Lula, é grato pela nomeação. Lula quer se eleger e depende de decisões e de apoio do Congresso ou do Supremo. Alcolumbre o mesmo, quer se reeleger inclusive na presidência do Senado. Moraes quer sobreviver, especialmente se o Senado for preenchido com muitos senadores de direita. E ele depende do Alcolumbre para barrar o impeachment. Agora deixa eu te falar como que isso seria tratado se eles fossem um cidadão comum. E eu vi isso muitas vezes na Lava Jato e como procurador a gente sempre fez o que a lei mandava. Pensa no seguinte, 3 pessoas poderosas, ligadas às mesmas investigações, se reúnem a portas fechadas, sem registro por 3 horas, na casa de uma delas. Gente, não tem como não levantar hipóteses e suspeitas relacionadas a um risco de interferência nas investigações, especialmente quando 2 dessas pessoas são juízes do caso, que vão julgar o caso. Essas pessoas têm que ser ouvidas sobre essa reunião, têm que ser interrogadas sobre o que trataram, sobre se falaram sobre as investigações. Porque, veja, a gente não está falando só de cidadãos investigados, mas estavam lá 2 juízes que vão julgar os supostos aí investigados, ou no caso o Lula, ligação com o Lulinha, o pai do investigado, no mínimo, para dizer o mínimo.
A gente está falando de 2 ministros do Supremo com poderes sobre as investigações e tinha muitos interesses políticos cruzados, recíprocos. Porque se surgirem indícios de interferência nas investigações, o que eu não quero acreditar que exista, mas a gente tem que levantar essa hipótese, como ele disse, hipótese, é um caso de risco à instrução criminal, à investigação criminal. Renderia quebra de sigilo, renderia busca e apreensão, e em muito caso, a depender das provas, renderia até a prisão preventiva num caso extremo. E claro, a gente está falando mais uma vez tudo aqui em hipótese. Só que quando os personagens são o presidente da República, o presidente do Senado e um ministro do Supremo, aí isso não rende nada. Ou melhor, rende sobremesa. Rende tapinha nas costas, um abraço, reconciliação, aí é tudo normal. Mais um dia normal em Brasília. E tem ainda o assunto que o Lula quer destravar com o Alcolumbre. Os dois estavam rompidos desde abril, quando o Senado rejeitou o advogado-geral da União, Messias, para a vaga de Barroso no Supremo. E Lula quer voltar com o mesmo nome. Quem reabriu o canal para essa conversa foram 2 ministros da corte, onde a cadeira está vazia. Eles estão ajudando a escolher o colega que vai votar do lado deles. Eles pediram algo em troca ao Lula? E se pediram, o que pediram? É isso que a gente não sabe. Aliás, a gente não sabe é nada. Mas o Brasil inteiro deveria saber. Quem aprova ministro do Supremo é o Senado, e foram 42 senadores que barraram Messias. E quem processa e julga impeachment de ministros que abusam do seu poder, como Moraes, também é o Senado. E é por isso que eu sou candidato ao Senado aqui no Paraná, para acabar com essa pouca vergonha que acontece em Brasília, como esse encontro secreto de poderosos. É por isso que eu quero estar lá. E você pode me ajudar de onde você estiver, doando para a nossa vaquinha eleitoral, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Ou se preferir, você clica aí, entra no site e coloca Vaquinha Deltan Dallagnol. Entra lá, é no site Quero Apoiar, e a gente está com a nossa vaquinha crescendo graças à generosidade de tantos vocês que têm aquecido o meu coração, renovado a minha determinação ao apoiar a nossa vaquinha, que já passou de 140 mil reais, e quem sabe você vai ajudar com a próxima doação. Muito obrigado pelo seu apoio, pela jornada conjunta, e me respondem nos comentários. O que você acha que o Lula, Alcolumbre, Moraes e Zanin estavam discutindo aí nesse jantar secreto, hein? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.